Capítulo 7. A transformação de Benjamin. No dia seguinte, eu fui à cozinha, mas lembrei das coisas que Hilary, Amélia e Lucy haviam falado, que eu era gorda. Então, já sabem. Eu não tomei café da manhã. No caminho da escola, estava andando vagarosamente. Quando estava próxima à escola, Hilary veio correndo em minha direção. Amiga, graças a Deus, disse Hilary. O que houve? Aonde é o incêndio, Hilary? Perguntei. Você tem de vir comigo agora mesmo, disse Hilary. Um espetáculo está a acontecer. Hilary segurou minha mão e me puxou para dentro da escola. E lá, não era um espetáculo, e sim uma cena de valentões fazendo bullying com alunos que a escola chama de fracassados. Ada empurrou Benjamin contra os armários. Tom jogou no chão seus pertences como livros, caderno, estojo e todos esses materiais escolares. Isso é para você aprender, disse Tom. Agora vamos jogá-lo onde ele merece. Disse Gary. No lixo, exclamou Adam. Adam, Gary, Tom, Kevin e Simon pegaram Benjamin e estavam carregando-o para jogá-lo no lixo. Eu percebi que Hilary estava bem ocupada adorando aquele terrível cena. Sem ninguém perceber, saí de fininho e corri pelos corredores à procura de alguém que poderia domar aqueles animais. Eu achei o zelador chamado Daniel Kendall, mas todos o chamavam de Sr. Danny. Sr. Danny, graças a Deus. Disse eu. O que houve? Perguntou o Sr. Danny. Os alunos pretendem jogar um aluno na caçamba de lixo, disse eu. Sr. Danny foi rapidamente lá, e domou as feras. Eu fiquei lá escondido observando. Coloquem esse aluno no chão, ordenou o zelador, senão falarei com a diretora. Eles rapidamente colocaram Benjamin no chão. Nós só estávamos brincando. Disse Tom. É, Sr. Danny. Disse Adam. Jogar alguém na caçamba de lixo é uma brincadeira, questionou o Sr. Danny. Eles ficaram silenciosos por um momento. Quem disse que íamos o jogar no lixo? Perguntou Adam. Era brincadeira, disse Tom. Né, cara? Perguntou Gary a Benjamin. Benjamin hesitou um pouco antes de responder. Foi isso mesmo, jovem? Perguntou o Sr. Danny. Sim. Era brincadeira, disse Benjamin. Viu? Perguntou Gary. Não íamos fazer nada de mal a ele, disse Tom. Espero que seja verdade, disse Sr. Danny. O zelador foi embora e vários alunos também, e Ada empurrou Benjamin e disse: Você fez a escolha certa. Se você tivesse nos dedurado, você ia se ferrar, disse Tom. Você ia implorar para não ter nascido. Disse Kevin. E o Kevin e o Simon foram embora. Gary, Adam e Tom juntaram-se a Amélia, Hilary e Lucy. Vamos embora, galera, disse Adam. Tinham de jogar essa merda no lugar de onde não devia ter saído, o lixo, disse Hilary. Honestamente nem sei por que essa besta existe, disse Amélia. Nenhuma cirurgia plástica melhora essa cara feia dele, disse Hilary. E os populares foram para o outro corredor. Eu saí, e ajudei Benjamin a pegar seus pertences que estavam espalhados pelo corredor. Você está bem? Eu perguntei. Estou. Disse Benjamin. Bem, te disse para tomar cuidado. Disse eu. Madeline, acho que o conveniente seja eu sair desta escola, disse Benjamin. Acha que em outra escola será melhor? Perguntei. Vão continuar fazendo bullying com você, isso eu lhe garanto. Tem razão, disse Benjamin. Por que você não falou a verdade para o zelador? Eu perguntei. Por que não? Disse Benjamin. Bem, se existe alunos valentões ou professores que cometem bullying, é por causa que ninguém deu o primeiro passo, que seria denunciar, disse eu. Será verdade isso? Perguntou Benjamin. Bem, depende de que escola for, disse eu. Normalmente os valentões parecem um bebezinho quando se fala com os pais deles ou com a diretora, disse eu. Madeline, acho que o melhor é eu estudar em casa, disse Benjamin. Bem, quando for para a faculdade, seus colegas vão implicar contigo por ter estudado em casa. Disse eu. É assim que fracassados como eu devem ser tratados. Disse Benjamin. Você não é fracassado. Disse eu. É claro que sou. Disse Benjamin.
Não é, disse eu. Vou fazer o que sou melhor, estudar, disse Benjamin. Benjamin foi andando com uma feição tristonha. Eu estava cansada de ver os meus amigos fazendo isso com ele, eu não aguentava mais ver isso. Ele não merecia ser tratado como lixo. Sendo honesta, ninguém merece ser tratado como lixo. Nesse instante eu tive uma ótima ideia para Benjamin. Eu corri atrás dele. Espere, disse eu próximo dele. O que foi? Perguntou Benjamin. Bem, eu tive uma ideia. Disse eu. Que ideia? Perguntou Benjamin. Venha comigo. Disse eu. Nós fomos até a sala de achados e perdidos e eu peguei umas roupas. Eu peguei uma calça jeans, um tênis all-star vermelho com cano alto, uma camisa branca e uma camisa xadrez vermelha. Madeline, o que você está fazendo? Perguntou Benjamin. Pegando algumas coisas. Disse eu. Madeline, isso é roubo. Disse ele. Bem, depende do seu ponto de vista. Disse eu. O que quer dizer? Perguntou Benjamin. Não acha que é um tipo de roubo ou ultrapassa alguns alunos fingirem ou perderem de propósito alguns objetos ou roupas? Eles vivem fazendo isso, para enganar os próprios pais, que lhe dão dinheiro para comprar outras coisas que querem. Eu diria para realizar seus caprichos adolescente. Disse eu. Madeline. Se quiser depois das aulas, podemos devolver, se isso lhe agradar. Disse eu. Certo. Disse Benjamin. Após pegar algumas coisas, nós fomos para a sala que a diretora cedeu para estudarmos. Agora, vista essas roupas. Disse eu. Madeline, que ideia louca é essa? Perguntou Benjamin. Logo saberá. Disse eu. Mas eu lhe darei privacidade. Disse eu. Ok. Disse Benjamin. E pelo amor de Deus, não ensaque a camisa branca ou a camisa xadrez, ok? Ok. Disse Benjamin. Eu saí da sala, e fiquei esperando no lado de fora, até que ele abriu a porta. Já mudou muito só com aquelas roupas, digamos descoladas. Quase perfeito. Falta alguns detalhes. Disse eu. Eu peguei a cadeira. Sente-se. Disse eu. Ele sentou-se, eu peguei dentro da minha mochila uma tesoura. Madeline. Pode ficar tranquilo, bem. Não vou cortar muito. Disse eu. Mas Madeline. Eu garanto que irá me agradecer. Disse eu. Ele ficou silencioso. Eu comecei a cortar o cabelo dele. Bem, não era a cabeleireira, mas já vi elas cortando cabelos masculino. E eu mesma cortava meu cabelo, não era um bicho de 7 cabeças. Fiz umas aparadinhas aqui e ali. Falta bem pouco. Disse eu. Madeline. Calma, está quase acabando. Disse eu. Ok. Disse ele. Me permita, disse eu. Eu vou tirar seus óculos. Eu tirei seus óculos. Madeline, o que está aprontando? Perguntou Benjamin. Confie em mim, eu não vou te machucar. Disse eu. Está bem. Disse ele. E baguncei suas madeixas, para dar aquele estilo moderno e descolado, assim como muitos populares que ficavam com o cabelo bagunçado. Pronto. Parece outra pessoa. Disse eu. Quem diria que um corte novo, roupas descoladas, cabelos desarrumados e sem óculos poderia mudar drasticamente alguém? Ele nunca foi feio, apenas se arrumava de um jeito errado. O corte anterior o deixava meio que, com cara de nerd, não que isso fosse algo ruim. Só que para os outros, era o fim da linha. Eu diria que se ele quisesse poderia se passar por outra pessoa, e iria convencer muitos, como os populares. Eu peguei meu espelho de mão, quando ele viu seu novo eu refletido pelo espelho, ele ficou impressionado. Minha nossa! Disse ele surpreso. E então, senhor modelo, gosto? Perguntei. Eu pareço mesmo outra pessoa. Disse Benjamin.
Você é bonito, bem. Eu deixei escapar. Ele ficou me olhando e só depois que eu percebi que tinha falado algo que não devia. Você sabe, você não é feio como, os populares, Eu entendi, Madeline, disse ele. Ele continuou olhando para seu reflexo, colocava sua mão em seu rosto e cabelo para ver se era real. Eu quase não me reconheci, disse Benjamin. Ninguém te reconheceria, disse eu. É mesmo. Disse Benjamin. Bem, até poderiam pensar que é um novato. Disse eu. Ele ficou me olhando seriamente, ele percebeu minha intenção. Madeline, não, disse ele. Por que não, Benjamin? Perguntei. Eu nunca poderia me passar por outro, disse Benjamin um pouco nervoso. Se há gêmeos que conseguem fingir ser o outro, por que você não? Perguntei. Eles saberiam, Madeline. Não sou um bom ator, disse Benjamin. Nunca é tarde para aprender, disse eu. Madeline. Você quer ter sempre a companhia de livros, computadores e videogames? Perguntei. Ele ficou silencioso. Não, disse ele. Então, bem, disse eu. Podem me reconhecer, Madeline, disse ele. Não vão, bem. Eles ao menos sabem o seu nome. Disse eu. Não, não e não, exclamou Benjamin. Vamos, não custa tentar. Disse eu. Eles vão me reconhecer e vão me bater. Disse Benjamin. Não vão. Se algo der errado, nós corremos juntos como nunca corremos. Disse eu. Não, exclamou ele. Eu vou estar junto com você, se algo der errado, nós dois estaremos juntos. Eu não vou te deixar sozinho, eu prometo. Está bem? Está bem, disse Benjamin. Ele me entregou o espelho e eu guardei em minha mochila. Ele pegou a mochila dele, e ia colocar os dois braços na alça. Eu disse para ele colocar apenas um braço, pois é assim que muitos alunos, até mesmo os populares, faziam. Assim pode parecer descolado, bem, disse eu. Certo, disse Benjamin. E então, saímos da sala, e ficamos andando pelo corredor. Claramente todos olhavam para ele. Ele estava nervoso, naturalmente. Madeline, todos estão me olhando, disse Benjamin em voz baixa. Fique calmo, bem. Pensam que é um aluno novo, disse eu em voz baixa. Mas eles não irão lhe morder, disse eu. Certo. Disse Benjamin. E nós chegamos ao refeitório. Venha, vamos para a mesa dos populares. Disse eu. Mas Madeline. Lembre-se do que lhe disse, bem. Se algo dar errado, ambos saímos correndo. Disse eu. Ok. Disse Benjamin não muito convencido. Haja naturalmente e tente não gaguejar. Disse eu. Vou tentar. Disse Benjamin. Nós chegamos à mesa dos populares. Oi, pessoal. Disse eu. Oi, amiga. Disse Hilary. E aí? Disse Adam. Pessoal, gostaria de apresentar o novo aluno, Benjamin Turner. Disse eu. Olá, Benjamin. Disse Amélia. Seja bem-vindo, disse Adam. Esperamos que você goste daqui. Disse Hilary. Você é um gato. Disse Lúcia. Ele ficou corado. Obrigado. Disse Benjamin timidamente. Gary ficou olhando fixamente para Benjamin. Digamos que ele se sentia ameaçado. Sentem-se, disse Hilary. Nós nos sentamos e Tom perguntou. Então, Turner, de que escola você era? Eu era da Blue Sky, disse eu. Essa escola não fica em Los Angeles? Perguntou. Isso mesmo, disse Benjamin. Por que você resolveu vir para essa escola? Perguntou Amélia. Bem, fui expulso, disse Benjamin. Por que razão? Perguntou Tom. Eu fiz umas coisinhas que certos alunos mereciam. Um belo de um murro na face, disse Benjamin. Então, a diretora da Blue Sky o transferiu para aqui na Lions School, disse eu. Você vai adorar essa escola,
aqui tem vários idiotas que você pode bater, principalmente num babacão que chamamos de 4 olhos. Disse Adam. Benjamin tinha ficado sério. Uau! Ah, bom saber disso, disse Benjamin. Então, Benjamin, qual é o seu filme favorito? Perguntou Amélia. Eu gosto de Star. Ele gosta dos filmes de James Bond, disse eu. É, disse Benjamin. Adoramos filmes de espionagem, disse Gary. Além desses filmes, qual gosta? Perguntou Hilary. Bem, eu gosto de filmes de ficção científica, disse Benjamin. E terror? Perguntou Amélia. Claro, disse Benjamin. Galera, vocês não sabem no que eu estava pensando? Marcamos de ir ao cinema. Disse Adam. Que ótima ideia, disse Tom. Então, Turner? Que ir com os populares ao cinema? Perguntou Adam. Não poderia perder essa oportunidade, disse Benjamin. A mais, que filme? Bem, os filmes que estão em cartaz são Uma Linda Mulher, Ghost, Brinquedo Assassino 2, It, uma obra-prima de terror, O Poderoso Chefão Parte 3, entre outros, disse Adam. Bem, acho que seria legal ver o segundo filme do Chuck, disse Benjamin. Gosta de bonecos? Perguntou Adam. Bem, digamos que gosto da ideia de bonecos que ganham vida, disse Benjamin. Eles riram. Então, está marcado, disse Adam. Ótimo, disse Adam. E então, Ben? Perguntou Lucy. Posso lhe chamar de Ben? Claro, disse Benjamin. Que bom, Ben, disse Lucy. Pessoal, foi bom ficar aqui com vocês, mas... Ben pediu que eu ajudasse a conhecer a nova escola, disse eu. Por que tem que ser com você, Madeline? Perguntou Gary inconformado. Gary, Ben me pediu, disse eu. Você não é guia escolar, disse Gary. Se ele quer ajuda, fale com o zelador ou alguém por aí. Benjamin ficou sério. Ben, posso conhecer a escola sozinho, Madeline, disse Benjamin. Se quiser, posso ir com você, Ben, disse Lucy. Benjamin olhou para mim. E eu balancei a cabeça positivamente. Sim. Claro, disse Benjamin. Lucy e Benjamin levantaram-se. Tchau, Madeline, disse Benjamin. Tchau, Ben, disse eu. Depois eu, sei, disse eu. Os dois foram andando e Lucy foi mostrando a nova escola a Benjamin. Claramente deu para perceber que Gary estava muito enciumado, e eu nem era namorada dele. O que aquele garoto quis dizer com aquilo, Madeline? Perguntou Gary na defensiva. Ele, gostaria de me agradecer da maneira correta, disse eu. Agradecer o quê? Perguntou Gary. Gary, por que está na defensiva? Perguntei. Ele estava dando em cima de você, disse Gary. Gary, você não é meu namorado, disse eu. Mas posso ser, Madeline, disse Gary. Gary levantou-se, aproximou-se de mim, ajoelhou-se, e segurou minha mão. Mad, quer ser minha namorada? Perguntou Gary. Eu fiquei, sem ação. Gary, eu não sei, disse eu. Eu amo você, Mad, disse Gary. Gary. Deixe-me ser seu namorado, sua outra metade, disse Gary. Gary, tenho de pensar, disse eu. Madeline, eu não posso lhe dizer algo para te agradar. Preciso sentir o mesmo, para poder retribuir o que sentes por mim, Gary, disse eu. Ele ficou sério. Está bem, Mad, disse Gary. Eu lamento, disse eu. Ele fez uma feição tristonha. Gary, eu realmente... Está bem, Mad, disse Gary, tenham um bom almoço. Gary se retirou. Mad, por que não disse sim? Perguntou Amélia. Quebrou o coraçãozinho dele, amiga, disse Hilary. Não era minha intenção, pessoal. Mas não posso dizer algo, se não sinto mesmo, disse eu sentindo-me péssima. Você e ele formam um lindo casal, disse Hilary. Ele aos poucos ia fazer você amar ele, Mad, disse Amélia. Eu fiquei sentindo-me pior ainda. Enquanto isso, Lucy estava mostrando a escola nova a Benjamin. Lucy estava segurando a mão de Benjamin.
Ela viu Simon e Kevin. Eles estavam com uniforme de basquete e um casaco típico de escola americana por cima. Simon estava com a bola de basquete. Simon! Kevin, Lúcio chamou. Eles foram se aproximando. Benjamin ficou tenso. Ele, como ninguém, sabia como eles eram com alunos fracassados. E aí, gata? Disse Kevin. Kevin, Simon, esse é o novo aluno. Ben Turner, disse Lucy. Benjamin deu um sorrisinho. Oi, pessoal, disse Benjamin com uma voz tremula. E aí, cara? Disse Kevin. Tudo na paz, disse Simon. Sim, sim. Tudo na paz, disse Benjamin. Ele foi transferido da escola de Los Angeles, disse Lucy. Refere-se a Blue Sky? Perguntou Simon. Essa mesma, rapazes, disse Lucy. E então, cara? Gosta de esporte? Perguntou Kevin. Claro que gosto, disse Benjamin. Simon jogou a bola de basquete na direção de Benjamin, e por reflexo Benjamin pegou. Tem bom reflexo, disse Simon. Com certeza, disse Benjamin. Já pensou em entrar no time? Perguntou Simon. Benjamin demorou um pouco a responder. Quem sabe um dia, disse Benjamin. Se tem bom reflexo, será bom em basquete, disse Simon. A única coisa é que você não é tão alto, disse Kevin. Nunca subestime uma pessoa baixa, disse Benjamin, elas são cheias de surpresas. Tem razão, disse Kevin. Lucy, O que foi, Ben? Perguntou Lucy. Eu gostaria de voltar para o refeitório. A Madeline. Você tá pegando a Madeline? Perguntou Lucy. Pegando? Como assim? Perguntou Benjamin. Sabe, já, disse Lucy. Benjamin franziu a testa. Como assim? Perguntou Benjamin. Sabe do que estou falando, disse Lucy. Benjamin ficou sem ação. Bem, é tão inocente e tão ingênuo, disse Lucy, precisa ficar ligado. É cara, disse Simon. O que Lucy refere-se a se vocês já fizeram, disse Kevin. Está insinuando, se fizemos, amor? Perguntou Benjamin. Isso mesmo, disse Lucy. Até que enfim, disse Kevin. Não, disse Benjamin um pouco envergonhado por essa pergunta. Bem, é melhor procurar outra, disse Lucy. Ela já é comprometida, disse Kevin. Ela tem namorado? Perguntou Benjamin. Claro que tem, disse Lucy. Eu pensei que... É o Gary, disse Lucy. Benjamin ficou silencioso por um momento. É mesmo? Perguntou Benjamin. Claro, disse Lucy. Bom, eu não sabia disso, disse Benjamin. Agora já sabe, bem, disse Lucy. Mas mesmo assim, eu gostaria de voltar ao refeitório, disse Benjamin. Se é o seu desejo, disse Lucy, vou indo, rapazes. Até mais, disse Simon e Kevin. Lucy foi com Benjamin para o refeitório. No refeitório, Adam e Tom havia ido atrás de Gary. E eu, ainda sentia-me mal. Sabe? Por ter partido o coração de Gary. Amiga, você pode resolver isso, disse Hilary. Vá à direção do rapaz, e o beije apaixonadamente, disse Amélia. Mas... Na Índia o casamento é forçado, sabe disso, não? Perguntou Hilary. Claro, disse eu. Mesmo as indianas sendo forçadas a se casar, uma hora ou outras elas aceitam seu destino, disse Hilary. Mas por acaso elas são felizes? Questionei. Claro, disse Hilary. Elas estão com quem merecem, disse Amélia. Mas é algo sem amor, disse eu. Se elas não quisessem casar-se, elas se revoltariam, ora bolas, disse Amélia. Não é bem assim, disse eu. Claro que é, disse Amélia. Em alguns países, as mulheres são proibidas de dirigir e até mesmo o básico, estudar, disse eu. É pura bobagem, Mad, disse Amélia. Se elas quisessem iriam perder o tempo estudando, disse Hilary. Não acho que seja bem assim, pessoal, disse eu. Nesse momento, Lucy e Benjamin voltaram. Estamos de volta, disse Lucy.
Lucy sentou-se, e Benjamin sentou-se a meu lado. E então, sussurrei. Foi tudo bem, sussurrou ele. O que os dois estão cochichando? Perguntou Hilary. Não sabe da maior, Madeline. O senhor apaixonado quis logo voltar para cá, disse Lucy. Eu franzi a testa. Senhor apaixonado? Perguntei. Isso mesmo, Madeline. O Ben quis logo voltar para você, disse Lucy. Eu olhei para Benjamin e ele ficou sem graça e corado. Eu sorri. Ele ficou vermelhinho, disse Amélia. Eu não. Não pode esconder isso, Ben, disse Lucy. Benjamin ficou embaraçado. O sino tocou. Pessoal, nós vamos indo, disse eu. Eu e Benjamin nós levantamos. Até mais, amiga. Disse Hilary. Até mais, pessoal. Disse eu. Até logo, disse Benjamin. Até mais, Turner, disseram elas. No corredor, Benjamin estava bem alegre e entusiasmado. Madeline, ninguém me reconheceu, disse ele alegremente. Eu te disse, disse eu. Nem os populares, e nem o Simon e Kevin, disse Benjamin. Você parece outro, Ben, disse eu. É mesmo, disse Benjamin. Nós fomos para a sala e assistimos à aula. Depois da aula, nós fomos para a sala que estudávamos. Ele estava com o seu óculos no rosto. E ele ficou me contando sobre seu dia como um novo aluno. Ele estava todo bobo. E então a Lucy chamou o Kevin e o Simon, e eles falaram comigo, e foram gentis, disse Benjamin. Que bom, Benjamin, disse eu sorrindo. Eu pensei que sempre seria o eterno fracassado, disse Benjamin. Bem, você não era e nem é fracassado, disse eu. Mas... acha que um fracassado ia ser o primeiro colocado? Perguntei. Não, disse Benjamin, mas, na vida social aqui na escola, eu era o fracassado, disse Benjamin. Benjamin, há coisas mais importantes na vida do que ser popular ou ser a pessoa mais atraente da escola e tudo isso, disse eu, é bom ser estudioso. Ele sorriu. Tem razão, disse Benjamin. Bem, amanhã, quando for se arrumar, não use aquelas roupas, ok, disse eu. Mas eu, não sei como devo me vestir, disse Benjamin. Eu tive uma ótima ideia. Bem, se não tiver nada para fazer, gostaria de sair comigo? Perguntei. Você está falando sério? Perguntou ele. Estou, e dessa vez não vai acontecer a mesma coisa de ontem, disse eu. Eu adoraria, disse ele timidamente. Pode ser agora? Perguntei. Claro, disse ele. Ótimo, disse eu. Nós guardamos as nossas coisas na mochila e nós íamos sair, mas antes dele sair eu percebi que ele estava com os óculos. Espere, exclamei. Ele parou e eu tirei os óculos dele. Não pode sair com isso por aí, bem, disse eu. Tem razão, disse ele. Eu guardei no bolso da minha calça. Obrigado por impedir que estragasse o disfarce, disse Benjamin. Não há de que, disse eu sorrindo. Mas eu... Vamos arrumar lentes para você, disse eu. Certo, disse Benjamin e Madeline, antes de sairmos, eu preciso ir a um lugar antes. Ok, disse eu e esperarei lá no lado de fora da escola, disse eu. Certo, disse Benjamin. Eu fui para o lado de fora, e Benjamin foi a seu misterioso lugar. Na sala da diretora, Alice estava arrumando os documentos dos alunos. De repente alguém bateu na porta. Pode entrar, disse a diretora Alice. Era Benjamin. Olá, meu jovem, em que posso ajudar? Perguntou a diretora Alice. Benjamin riu. Alice nem o reconheceu. Não me reconhece? Perguntou Benjamin. A diretora Alice olhou novamente. Bem, perguntou a diretora Alice surpresa. É, disse Benjamin. Ela sorriu. Minha nossa, bem. Não o reconheci, disse a diretora bem surpresa. Benjamin sorriu. Meu Deus, está muito bonito, disse a diretora Alice. Obrigado, disse Benjamin timidamente. Parece um galã de novela, disse a diretora Alice. Benjamin ficou corado. Você está bem,
querido? Perguntou a diretora Alice. Estou, disse Benjamin. O que houve? Aconteceu alguma coisa? Perguntou a diretora Alice. Não aconteceu nada. Eu só gostaria de saber se eu poderia sair junto com a Madeline, disse Benjamin. Claro, disse a diretora Alice, só não chegue muito tarde, está bem? Está, disse Benjamin. E então? Está se dando bem com ela? Perguntou a diretora Alice. Sim. Estamos nos dando muito bem, disse Benjamin. Ela é uma boa aluna? Perguntou Alice na brincadeira. Sim. É uma excelente aluna, disse Benjamin. Fico feliz em saber que estão se dando bem, disse a diretora Alice. A diretora Alice beijou o rosto de Benjamin. Eu e Benjamin fomos fazer compras. Fomos à loja de roupas. Eu fui mostrando quais roupas ele deveria usar. Roupas descoladas, porém nada daquelas roupas apertadinhas que cantores adoram usar. E nem calças que ficam caindo e mostravam a cueca, que era típico dos rapazes populares usarem. Sabe, ir às compras foi totalmente diferente com meus amigos. Após comprar as roupas, eu e Benjamin fomos ao Satisfied, uma franquia de fast food que há diversos lugares pelo redor do mundo. Sentamos numa mesa, Benjamin pediu para ele um cheeseburger, enquanto eu, um milkshake zero açúcar de morango. Madeline, amanhã eu pago, disse ele. Bem, não precisa. As roupas nem foram tão caras assim, disse eu, foram bem em conta. Mas Madeline. Não insista, ok, disse eu. Ok, disse ele. E ficamos lá comendo e conversando. Eu o via comer um maravilhoso e delicioso cheeseburger. Parecia tão bom, na verdade eu não queria tomar aquele shake cheio de adoçantes dietéticos artificial. Queria comer um maravilhoso e delicioso hambúrguer, mas o mundo a qual estava inserida tinha regras rígidas, e eu pensava que era bom fazer parte dele, embora fosse uma peça que não encaixa naquele quebra-cabeça. Benjamin percebeu que parecia que eu queria um pedaço ou pedir um inteiro para eu degustar. Quer um pedaço? Perguntou Benjamin. Eu queria dizer sim, porém depois das coisas que meus amigos falaram, tive de dizer não. Não, obrigada, disse eu. Se quiser podemos dividir, disse Benjamin. Lamentavelmente terei de recusar, bem, disse eu. Se quiser eu pago um cheeseburger para você, disse Benjamin. Agradeço, mas não estou com fome, disse eu. Não é o que parece. Esse milkshake é bom? Perguntou Benjamin. Serei sincera. Não é bom, disse eu. Por que não pede um milkshake de verdade, Madeline? Perguntou Benjamin. Isso é uma longa história, disse eu. Bem, não tenho nada para fazer, além de estudar, mas posso ouvi-la, disse Benjamin. Eu ri. Acho melhor que estude a me ouvir, bem, disse eu. Eu gosto, de ouvi-la, disse Benjamin timidamente. Um dia você saberá, disse eu. Depois, quando saímos do Satisfied, estávamos andando pela rua. E por coincidência com quem esbarramos? Madeline, estranhou Lucy. O que você está fazendo aqui, amiga? Perguntou Hilary. Eu só estava passeando junto com o Benjamin. Disse eu. Mad, por que você não falou com a gente? Perguntou Amélia. E por quê? Eu estava com pressa e Madeline acabou esquecendo. Disse Benjamin. Ah, tá. Disse Lúcia. Bom, eu e o Ben vamos indo. Disse eu. Amiga, você vai querer ir à minha reunião na minha casa essa noite? Perguntou Hilary. Agradeço o convite, mas terei de recusar. Disse eu. Ah, que pena. Mas tudo bem. Disse Hilary. Mas você vai querer ir ao show da Courtney Davis? Perguntou Lucy. Estamos indo agora mesmo. E a reunião será após o maravilhoso show da Courtney. Disse Amélia. Não, obrigada. Disse eu. Então tá. Disse Amélia. A gente se vê amanhã. Disse eu. Com certeza. Até logo, amiga. Disse Hilary. Até logo. Disse eu. E nós continuamos andando.
Você não queria um cheeseburger por causa delas? Perguntou Benjamin. Não. Não é isso, bem. Disse eu. Não pode me enganar, Madeline. Disse Benjamin. Eu respirei fundo. Disse eu. Madeline, dizem que a vida é curta para se privar de certos alimentos. Disse Benjamin. Eu sei disso, só que, elas são minhas amigas, bem. Disse eu. Que tipo de amigas lhe aprisionam num mundo em que não pode ser você mesmo? Questionou Benjamin. Eu fiquei séria. Digamos que ele tinha razão. Benjamin percebeu que falou coisas demais. Madeline, eu. Está tudo bem, bem. Disse eu, afinal de contas, tem razão. Eu. Não precisa se desculpar, ok? Disse eu. Ok. Disse Benjamin. Sabe, muitos sonham e até se matam para sentar juntos com os mais legais, descolados, populares e bonitos da escola, porém eu não acho que seja tudo isso. Disse eu. Entendo. Disse Benjamin. E afinal, eles são meus amigos, bem. Disse eu. Posso fazer uma outra pergunta? Perguntou Benjamin. Claro. Disse eu. Você é feliz com eles? Perguntou Benjamin. Eu demorei a responder essa pergunta. Benjamin, eu. Seja sincera. Disse Benjamin. Isso é porque não me acostumei com eles. Mas sei que serei muito feliz com eles. Disse eu. Ah, você e o Gary são namorados? Perguntou Benjamin. Por que essa pergunta? Bem, perguntei. Benjamin ficou meio que sem graça. Ah, por nada. Digamos que é pura curiosidade, disse Benjamin. Bem, eu fico com pena do Gary. Sei que ele gosta de mim, sabe? Eu sei, disse Benjamin. Eu não posso dizer sim se não posso corresponder o sentimento que ele sente por mim, disse eu. E, você sente o que por ele? Perguntou Benjamin. Bem, isso é pessoal, disse eu. Oh, me desculpe, disse Benjamin. Agora é minha vez. Você por acaso tem namorada? Perguntei. Não, disse ele. E para quem era aquele poema que escreverá embaixo da arquibancada? Posso saber? Perguntei. Ele ficou embaraçado e corado. Ah, é. Parece que o cupido acertou em cheio o coração de alguém, disse eu. Não é nada disso, disse Benjamin começando a ficar nervoso e que. Está tudo bem, bem. Não há nada de errado em se apaixonar, disse eu sorrindo. Eu não estou apaixonado, disse ele. Sei, disse eu incrédula. Estou falando sério, Madeline, disse Benjamin. Ok, senhor apaixonado, disse eu. Eu. Não vamos mais tocar nesse assunto, ok, disse eu. Ok, disse Benjamin. Nós paramos na ponte, onde havia uma bela visão do mar de Miami e os belos navios, e o pôr do sol. Que linda vista, disse eu. É mesmo, disse Benjamin. Nós ficamos olhando para as gaivotas que voavam no céu alaranjado. Madeline, voltando à nossa conversa anterior, se você não gosta de ser popular, por que ainda continua? Perguntou Benjamin. Bem, são meus amigos, disse eu. Que tipo de amizade é essa que lhe faz de marionete? Perguntou Benjamin. Eu fiquei silenciosa. Ah, me desculpe, mas é isso que penso, Madeline. Disse Benjamin, você pode enganar qualquer um, mas eu sei que colocas uma máscara para tentar se encaixar naquele grupo. Benjamin, eu não uso nenhuma máscara. Disse eu. Você não é como eles, Madeline. Disse Benjamin, simplesmente não é. Como pode saber? Perguntei. Não é má e perversa. Disse Benjamin. Nós nos ficamos olhando. Ele no fundo sabia que tentava encaixar-me naquele quebra-cabeça dos populares. Benjamin, eu adorei ficar aqui, mas acho que preciso ir para casa. Disse eu. Está bem. Disse Benjamin. Até amanhã. Disse eu. Até.
Disse ele. Benjamin, por favor, não usei suspensório, colete ou roupas ensacadas, está bem? Está bem. Disse ele. Não são roupas feias, porém já tiveram seu tempo. Disse eu. Eu entendo, Madeline. Disse Benjamin. E não usei gel, certo? Certo. Disse Benjamin. Gel estraga o cabelo. E o cabelo estragado nunca mais volta a ser o mesmo. Disse eu. Está bem, eu não vou usar novamente. Disse ele sorrindo. Bem, a gente se vê por aí. Disse eu. E eu fui embora.